nesse próximo exemplo, eu não tenho mais uma raiz quadrada como nos exemplos anteriores, mas eu tenho uma raiz cúbica. Aqui no caso, raiz cúbica de x mais 5 menos 2. Aplicando x igual a 3 no numerador e no denominador, eu vou ter um limite indeterminado do tipo 0 sobre 0. Qual é o problema aqui? Sendo essa uma raiz cúbica, se eu usar aquela técnica de multiplicar em cima e embaixo por raiz cúbica de x mais 5 mais 2, eu não vou sair do lugar. Não vou chegar em nenhum resultado que me possibilite achar o valor desse limite. Por quê? O que é uma raiz cúbica? Elevar alguma coisa a uma raiz cúbica é o mesmo que elevar a 1/3. Quando eu elevar ao quadrado, eu vou estar elevado a 2/3. O que eu vou ter é a raiz cúbica disso que está aqui dentro ao quadrado. Tá, e daí? Não me ajudou a eliminar isso aqui. Nesse ponto, eu vou ter que explicar uma coisa sobre essas fórmulas que a gente usa. A fórmula que vai ser usada aqui no caso da raiz cúbica é diferente. Por quê? O que nós usamos antes foi isso aqui. X ao quadrado menos a ao quadrado é igual a x menos a vezes x mais a. E no caso cúbico, existe uma equação também. Que é essa aqui. X ao cubo menos a ao cubo é igual a x menos a vezes x ao quadrado mais ax mais a ao quadrado. O que eu vou usar aqui em cima se baseia nisso. Por que eu vou multiplicar esse meu termo? Pelo seguinte. Pelo que eu vou multiplicar a expressão do meu limite? Pela seguinte expressão, em cima e embaixo. Eu começo com uma raiz cúbica. Com essa raiz cúbica. Só que eu vou pegar o que está aqui dentro, x mais 5, e vou elevar ao quadrado dentro da raiz. Ou seja, x, a raiz cúbica de x mais 5 ao quadrado, mais, agora, eu vou multiplicar pela raiz e por esse termo. Ou seja, 2 vezes a raiz cúbica de x mais 5. Mais, agora quem entra é esse termo aqui, o 2 elevado ao quadrado, mais 4. E a mesma coisa embaixo. O que é que resulta, nesse caso aqui, no numerador, da multiplicação desse termo por esse aqui? Bom, primeiro eu vou anotar o termo de baixo. Eu tenho o x menos 3 vezes raiz cúbica dx mais 5 ao quadrado, mais 2 vezes raiz cúbica dx mais 5, mais 4. E em cima quem vai ficar é
esse termo elevado ao cubo menos esse elevado ao cubo. Quem que é a raiz cúbica de x mais 5 elevado ao cubo? É x mais 5. Menos 2 elevado ao cubo, que é 8. A título, um exercício que vocês podem fazer é efetuar essa multiplicação aqui de cima. Pega esse termo entre parênteses, multiplica por esse entre parênteses, e vocês vão ver que todas as raízes cúbicas que aparecem ali no meio, elas se cancelam, e sobra realmente só isso aqui. Um outro detalhe interessante que, como eu estou falando de raiz cúbica, aquela história do módulo não aparece. Eu dizer que a raiz cúbica de x mais 5 ao cubo é igual ao módulo de x mais 5. Aqui não, porque eu estou falando de raiz cúbica e não mais de raiz quadrada. A raiz cúbica admite valores negativos dentro dela. Só para não ter que escrever essa expressão toda de novo, eu já vou fazer essa conta aqui direto. X mais 5 menos 8 é igual a x menos 3. Muito bem. Tenho x menos 3 em cima, x menos 3 embaixo. Posso cortar os dois. Quem é que sobrou então? Toda essa coisa aqui. Quando eu aplico x igual a 3, o que vai acontecer? 3 mais 5 é 8, 8 ao quadrado é 64. Quem é a raiz cúbica de 64? É 4. Né? Porque 4 ao cubo é igual a 64. Então, quem é que eu tenho aqui embaixo? Em cima ficou só o número 1. Já cortei aqui o x menos 3. Esse aqui também foi embora. Então eu vou ter primeiro, como a gente falou, 4 mais 2 vezes aplicando x igual a 3, x mais 5, ou 3 mais 5 é 8, a raiz cúbica de 8 é 2. E mais 4. Somando esses termos aqui de baixo, 4 mais 4 mais 4, eu tenho 12. O que significa que esse meu limite é igual a 1 sobre 12.